E aí pessoal, beleza? Começando aqui o conteúdo da apostila C, caderno 2. Começamos aí na língua portuguesa, página 6. Viva a diferença, página 6, mande a data lá em cima, 18/8/2020, beleza? Viva a diferença. Aqui nós vemos o que? As crianças, todas crianças, e na página 7, escrito crianças como você. Temos algumas questões aqui para refletirmos. Na página 7, que também está vinculada à página 6. Observe as imagens de crianças e em seguida leia o título. O que ele quer dizer? Então é lá. Viva a diferença, esse é o título. E temos o que? Várias crianças, e ainda escrito crianças como você. Só que nós percebemos o que? Que todas são diferentes. Olha lá, o título deste caderno é Viva a diferença. Como você entende essa expressão? O que significa viva a diferença? Olha, aqui nós temos uma menina, em primeiro lugar, toda bem arrumadinha, né, de saia, uma touquinha, um chapeuzinho, alguma coisa do tipo, com os olhos verdes, aí depois, e cabelo castanho. Aí depois nós vemos uma menina com um gatinho no colo, blusa, cabelo ruivo, usa óculos, olhos verdes, pele clara. E a outra menina, parece mais oriental, assim, tem o cabelo amarradinho, feito trança, uma saia também, e aí ela também, uma saia cheia de detalhes, né, meia nos pés. Ao lado, um menino que usa uma cadeira de rodas, cabelo castanho e olhos castanhos também. Depois, embaixo nós vemos aí um menino com o cabelo liso, aparência assim de um indígena, os olhos meio puxados, e ao lado dele que tem os olhos mais puxados, mais fechadinhos ainda, com aparência assim oriental, natural do Japão, China, por ali. Aí ao lado dele, uma menina com a pele mais escura, cabelo castanho, a sainha mais curta, uma blusinha de manga mais comprida, e ao lado dela temos também uma outra criança aqui que lembra muito os índios africanos, que tem uma espécie de colar diferenciado e essa roupa também toda diferenciada. E ao lado dessa criança temos um outro menino também com os olhos mais puxados, a pele clara e o cabelo mais arrepiado. A gente pode até ver que ele tem uma certa semelhança com esse menino de amarelo, mas tem algumas diferenças, né? Nós vemos aí na página 7 uma menina de cabelo castanho, cabelo solto e olhos verdes. Uma outra menina com os olhos também mais arregalados assim, mas é uma aparência bastante comum a desse menino aqui, do canto direito, certo? Aí temos um menino também, um pouquinho mais gordo, né? Mais gordinho, cabelo mais ruivo, olhos azuis. Ao lado dele, o menino com a pele um pouquinho mais escura, cabelo castanho, usa uma bermudona. E ao lado dele, um menino também com cabelo mais armado um pouco e óculos mais quadrados. Abaixo, um menino aqui também mais ruivinho, mais gordinho, só que com os olhos castanhos. Ao lado dele, uma menina mais loira, puxada um pouco para o ruivo também, está com os olhos fechados.
Ao lado dela, um menino com uma roupa aqui diferente, que lembra muitos monges budistas. E ele usa cabelo bem raspadinho também. E também é uma criança. Ao lado dele, um menino também, bastante aparência oriental, olhos bem puxados, cabelo lisinho, mas um pouco diferente dos outros que vimos acima. Ao lado dele, um menino com uma kippá na cabeça, então ele é um judeu, um menino judeu, com cabelo liso, pele clara e olhos mais escuros, e uma blusa e uma calça. Então nós vimos o quê? Muitas diferenças entre as crianças aqui, só que todos são crianças. E por que viva a diferença? Para a gente conviver com as diferenças. E isso tem muito o lado positivo. Muitas vezes quando se fala em diferença, se fala de respeitar o outro por ser algo chato, ter que tolerar e tudo mais. Mas muitas diferenças nos tornam assim mais atraentes, você procura saber mais a respeito de outra pessoa por causa das diferenças. Então a diferença muitas vezes ela desperta interesse em conhecer cada vez mais de outras pessoas. Então a diferença é muito importante. Cada um dos seres humanos, um é diferente um do outro. Beleza? Então vamos aqui para a página 8. Capítulo 3. Eu e o outro. Novamente falando. Por quê? Porque eu e o outro são diferentes, né? Para iniciar, observe o texto que você vai ler agora. 1. Como são chamados textos como este? Esse tipo de texto aqui. Certo? Como que é chamado esse tipo de texto? A número 2. O que você sabe sobre os personagens que aparecem no texto? Caracterize-os, então escreva aí nesses espaços. Se não couber tudo aí, tem espaço bem grande aí do lado direito dessa historinha, desse texto. Beleza? O texto 1. Vamos lá ao texto 1. Cebolinha. Passa o Cebolinha ali, não vê a casca de banana, escorrega, pof, ele cai. Nisso, Cascão e Chaveco ficam tirando onda, ficam zoando do Cebolinha, porque ele caiu na casca de banana. Aí o Cebolinha fala, uma fala aqui caracterizada em formas de desenho, querendo dizer que ele poderia quebrar a cabeça, quebrar a perna, ficar internado. E aí desperta uma coisa no Cascão e no Chaveco, uma espécie de remorso. Que isso, eles ficaram arrependidos de ficar zombando do Cebolinha. Só que nisso aparece a Mônica, que vai escorregar na casca de banana, e o Cebolinha começa a dar risada. Nisso o Cascão e o Chaveco não acham graça. Por que será? E fim dessa historinha. Aí temos lá, página 9. Interagindo com a história em quadrinhos. Número 1. Numere os quadrinhos da página anterior de 1 a 8. Observe agora esta sequência de quadros. Então você vai pegar e vai fazer o seguinte. Nesse primeiro quadrinho você vai colocar 1, no segundo você vai colocar 2, começando da esquerda para a direita. Então primeiro esse quadrinho escrito Cebolinha, o segundo esse quadrinho onde o Cebolinha escorrega na casca de bananas, e o terceiro esse que está escrito Pof, e assim por diante. Beleza? Você vai enumerar. Aí a letra A. Reconte o que é narrado nos quadrinhos. Você vai explicar o que aconteceu nesses quadrinhos aí. Nesses 3 quadrinhos aqui acima. O que é narrado nesses 3 quadrinhos, tá? Na letra A é somente sobre esses 3. E na letra B? Qual é a reação do Cascão e do Chaveco
apresentada no último quadrinho. No último quadrinho, volte a HQ para responder a questão. Então, lá no último quadrinho, lá onde está escrito fim, como que é a reação deles? Que jeito que eles estão? E a letra C, que elementos ajudaram você a responder as questões anteriores? Como você soube contar essa história? Por quê? Alguma coisa escrita, alguma coisa desenhada, tá? E a letra D, na HQ, na história em quadrinhos, há poucas palavras escritas, texto verbal. Mesmo assim, você consegue entender perfeitamente a história? Explique sua resposta. Como você entende tendo poucas falas escritas, texto verbal? Como que você entende, então? Através do quê? Aí temos a número 2, na página 10, onde o Cebolinha está olhando assim meio espantado. Aí a letra A. O que acontece nesse quadrinho? Descreva a cena, explicando o sentimento manifestado pelo personagem Cebolinha. E a letra B. Apesar de não haver texto escrito no quadrinho, nesse quadrinho aqui do Cebolinha olhando, certamente alguns elementos visuais ajudaram você a responder ao item anterior. Como você acha que ele está com esse sentimento? Por quê? A número 3. Além da sequência de acontecimentos contados quadro a quadro, uma história em quadrinhos utiliza onomatopeias e muitos recursos visuais, de acordo com o contexto. Explique o significado dos recursos exemplificados a seguir. Olha lá. Olha, a primeira onomatopeia é essa palavrinha quando o Cebolinha escorrega zupt. E a outra, pof. O que significam essas coisas? Certo? Você vai escrever aí nessas linhas abaixo aí no começo da página 11. E a número 4. Explique o desfecho, o final da história. O que está acontecendo aí através desse quadrinho do fim. E a última questão aqui, 5. Marque a opção mais adequada, então só um está correta. O objetivo principal do texto é noticiar um fato para informar sobre ele. É uma história real que está sendo apresentada aí. Narrar uma história com personagens fictícios. São personagens criados, esses aí. Contar uma história em versos com imagens. É um poema com imagens, isso aí. Argumentar, defender uma opinião. Está defendendo uma opinião, isso aí. E aí, pessoal? Então, responda essas questões aí da página 9, ou melhor, da página 8 até a página 11. Tire fotos e mande para mim. Muito obrigado, pessoal. Valeu!